Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste quarto domingo do mês de março, dia 22 de março de 2026. Eu quero utilizar as palavras que aparecem em Romanos capítulo 8, versículos 1 a 11. Trazer a lembrança de cada um dos irmãos a ocasião em que o nosso Senhor Jesus falou com um homem religioso chamado Nicodemos. Nicodemos era um líder religioso em Israel, conhecia as Escrituras, os mandamentos e as tradições. No entanto, o Senhor Jesus lhe disse algo que abalou profundamente o seu entendimento. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nascer de novo. Não melhorado, não instruído, não moralmente refinado. O Senhor Jesus disse: nascer de novo, nascido do alto. A tradução literal seria nascido do alto. O apóstolo Paulo pega essa mesma verdade, esse ensinamento básico do cristianismo e a revela para nós em Romanos capítulo 8. Aqui ele nos mostra como é a vida daqueles que nasceram do Espírito de Deus. O apóstolo explica que esse novo nascimento significa o que esse novo nascimento significa na prática da vida cristã. Ele descreve a diferença entre a vida da carne e a vida no Espírito. A grande declaração, todavia, está no versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe as palavras portanto e a sua ligação com nenhuma condenação. O apóstolo Paulo usa um termo jurídico da sua época, catácrima, que significa condenação, e ele afirma: não há nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Não diz para a humanidade inteira. É exclusivista. É exclusivamente para os que estão em Cristo Jesus. Para esses, não há nenhuma condenação. O cristão é declarado livre nesse veredito final de julgamento. E por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo carregou a sentença. O apóstolo está apontando para tudo isso, fazendo ligação exatamente com o que ele ensinou a essa igreja que estava em Roma, que aparece na carta como sendo o capítulo 7. E nós sabemos bem o que o capítulo 7 descreve, É a luta que todo cristão tem. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, versículo 18 do 7, não habita bem algum. E com efeito, o querer, esse querer as coisas boas, as coisas de Deus, está em mim, mas não consigo realizar o bem. E ele continua: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Todos os cristãos sabemos o que isso significa.
porque o experimentamos. Embora uma grande maioria dos cristãos não saibam colocar isso teologicamente, mas experimentam no seu dia a dia, porque é uma lei que está no nosso corpo mortal, na nossa carne. E o apóstolo Paulo diz que essa carne luta contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus luta contra essa nossa natureza carnal para que não façamos o que queremos. Os dois têm esse objetivo. A carne tem o objetivo que nós não façamos o que queremos. A que se refere? A carne não deixa que você faça as coisas boas, né? Se dedique às coisas de Deus que são boas. Não, a carne não quer isso. E por outro lado, como cristãos, essa nossa carne nos leva, né, em direção oposta à vontade de Deus. Essa nossa carne quer praticar coisas. Não, mas isso é pecado. Né? A nossa carne quer praticar essas coisas. E o Espírito luta contra isso e nos amassa. As nossas consciências doem. Os dois lutam entre si para que não façamos o que queremos. Então o Espírito luta contra essa nossa carne quando nós queremos fazer as coisas ruins. E aí o apóstolo termina no versículo 24 dizendo, do capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta vem imediatamente a seguir: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A minha carne está amarrada às coisas negativas, ruins. Por isso eu sempre afirmei: o cristão é o único ser dividido. Nós somos farinha do mesmo saco, como se fala, iguais que todo mundo. Não somos nem melhores nem piores. A única coisa que nos torna diferentes é o Espírito que em nós habita, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E justamente essa fé, esse Espírito que em nós habita, que luta contra essa carne, que nos machuca, a consciência dói, enquanto o resto da humanidade que não tem isso, cometem pecados, acham graça e se vangloriam dos seus pecados. Uma reunião de homens, quem de nós não esteve? Nós homens. E os caras se vangloriando que fizeram isto, fizeram aquilo, e a gente fica pensando, mas que barbaridade. Ah, pastor, mas as mulheres são diferentes. Ah, é? Diferentes? Qual das senhoras nunca esteve numa reunião de mulheres e a mulherada contando as vantagens? Ai, que eu fiz isto, e o teu marido, coitado desse, nem sabe. É a mesma porcaria, farinha do mesmo saco, homens e mulheres. Cometem os pecados e acham graça. Ah, mas vocês cristãos? Nós também temos a mesma carne. A grande diferença é que dói por dentro, porque o Espírito Santo luta contra tudo isso. Nós temos algo que se chama consciência espiritual. Não é a simples consciência humana. Graças ao sangue expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, graças à sua justiça que nos foi acreditada, não foi imputada, não é que era nosso,
É como um dinheiro que porventura foi creditado na sua conta. Isso era seu? Não, veio de alguma fonte e foi creditado na sua conta. Agora é seu. E a palavra nos diz da mesma maneira, né? A justiça foi creditada, foi imputada para nós. Não era nossa essa justiça, mas o veredito já foi anunciado no tribunal celestial. Não há nenhuma condenação contra você que crê em Jesus. O quê? Não, nenhuma condenação. Mas como assim? Porque o Senhor Jesus carregou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Essa é a grande proclamação evangélica. Cristo cumpriu a lei e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, carregando os nossos pecados. A culpa, portanto, foi removida, a punição foi paga, Ele pagou, o veredito está determinado e declarado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou. Isto é o Evangelho. As duas leis que me referi, a carne e o espírito, né? Paulo usa esta questão, a lei do pecado e da morte, se referindo ao poder controlador da nossa natureza caída. E eu afirmo e insisto, como cristão, se ela está cada vez mais ativa. Né? E a lei do espírito de vida, do Espírito que em vós habita, diz a palavra, o poder libertador do Espírito Santo. Lembrando que nos foi colocado como um carimbo, como um selo. Isto descreve os dois domínios espirituais. O apóstolo diz, no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida, que em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Percebem? No versículo 2 de Romanos 8, as duas leis, sobre as quais, debaixo das quais os cristãos estamos. E aquele que não é cristão, que não, aquele está só debaixo de uma lei, só. A lei do pecado e da morte. Por isso que ele comete pecados e acha graça, ri, acha cômico as coisas, as barbaridades, as abominações que faz. É cômico para ele, para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher. Paulo descreve esses dois poderes que governam a humanidade cristã. E a condição da humanidade caída é só debaixo da lei do pecado e da morte. Nenhum esforço humano pode tirar alguém disto. O ser humano já nasce condenado, não vai ser condenado. Um dia, vamos ver, de acordo com o que ele vive, ela, né? Não. Nasceu, já está condenado. Está sendo gerado, mas apenas se tem umas quantas semanas, não, já está condenado. Porque a condenação não depende de nós, a condenação foi lá. Quando o Criador disse para o nosso primeiro pai: maldita é a terra por tua causa. Não só a tua descendência, mas a terra inteira, a criação inteira, maldita por tua causa. E desde lá, o ser humano só nasce com corpo e alma, morto espiritualmente. Quando Deus o havia criado perfeito, Deus havia criado Adão e a sua mulher perfeitos, corpo, alma e espírito. O apóstolo descreve essa lei do espírito de vida
no versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Cristo cumpriu a lei perfeitamente. Que lei? Aquela lei do Antigo Testamento, aquela lei da aliança, da velha aliança. Muitos insistem, não, mas está escrito, e abrem a Bíblia, Antigo Testamento, e é guardar o sábado, não pode comer porco, não pode isto, não pode aquilo. Está aí na Bíblia. Mas isso é velha aliança. Nós estamos na nova aliança, que não é simplesmente o Novo Testamento. É um outro sacerdócio, e ninguém fala disso, ninguém pesquisa isso, ninguém se aprofunda nisto. Nós não estamos debaixo da velha aliança, chamada aliança levítica. Antigo Testamento todo, de Gênesis a Malaquias, aliança levítica. Novo Testamento, das epístolas em diante, até Apocalipse. Nova aliança, sacerdócio de Melquisedeque. E aí, quando falamos isto, parece que estamos falando outra língua, porque ninguém ouviu falar, ninguém ouviu pregar. Os cristãos não estamos debaixo da velha aliança, estamos debaixo do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual ele é o nosso sumo sacerdote e fez de todos nós, Apocalipse 1, 5 e 6, fez de todos nós reis e sacerdotes. Por isso que a grandíssima responsabilidade de cada homem cristão ser sacerdote da sua casa. Por isso, talvez, que haja tanto problema nas casas, até de cristãos, porque não caiu a ficha nesse homem, que ele é o sacerdote. Ah, mas a minha mulher... Aí fica que nem Adão e Eva, né? Quem comeu primeiro do fruto? Proibido. Foi Eva. E aí Deus chegou e chamou: Eva, onde estás? Não, pastor, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, porque não foi assim. A primeira coisa que Deus fez foi: Adão, onde estás? Por que Deus não chamou Eva? Porque ela não é a cabeça do lar. Nenhuma mulher é cabeça do lar. O homem é a cabeça do lar. O homem é o representante desse lar. Vamos dizer assim, dessa mini igreja. E ele é o responsável diante de Deus. Mas nós estamos num mundo onde tudo foi invertido e pervertido. Né? Estamos rodeados disso. Nós pensávamos que é o cúmulo já, né? O cara era, até uns anos atrás, era homem, agora diz que é mulher. Achávamos o cúmulo, pensávamos que era o fundo do poço, e não, tem mais fundo ainda. Como assim mais fundo? Os Therians, né? 20 anos atrás sabíamos dessa palavrinha? Não. Therian, como que é? Não sabíamos, não tínhamos ouvido falar. Essa é uma palavrinha que vem do grego, therion. Therion significa besta, animal. E os deram uma adaptada na palavra grega e transferiram para o português, para o espanhol, para o inglês, alemão, therian. O que é o therian? Jovencinhos que não tiveram uma educação correta em casa,
pai e mãe não estiveram presentes, sei lá, alguma coisa muito fora do padrão estava totalmente errada, né? Da criação desse indivíduozinho, homem ou mulher, que agora diz que é cachorro, gato, lobo, raposa, peixe, pombo. No outro dia em Lima, Peru, um desmiolado desse subiu num poste, e numa dessa que estava subindo ao poste, pisou 2 fios, deu curto. Graças a Deus não morreu. Ele ficou enrolado nos fios porque se achava pombo, estava com uma máscara em forma de pombo, né? Aí os não terians, os humanos, tiveram que chegar lá, os bombeiros, e resgatar o tal do terian pombo. A gente acha graça, mas como foi a criação desse indivíduo? O que passou na família? O que o pai e a mãe passaram para esse... Já é um homem, 20 e poucos anos. O que passaram para ele? Achávamos que não, homem que acha que é mulher era o fundo do poço. Mulher que acha que o homem já era o fundo do poço. Não é o fundo do poço. Cada dia mais a humanidade está se pervertendo, se desviando mais e caindo numa loucura. Isso é loucura. E ninguém percebe isso. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei perfeitamente, carregou a punição pelo pecado. Cristo quebrou o domínio do pecado. Mas para quem? Para os que creem. O resto, estamos vendo que cada vez caem mais num abismo, num poço. E quando pensamos, não, agora é o fundo do poço. Atualmente pensamos, não, o fundo do poço são os terians. Não sei, mas podem aparecer uma nova onda com algo pior do que os terians, né? Um outro fundo do fundo do fundo do poço, cada vez mais afundando mais, né? O Senhor Jesus cumpriu a lei perfeitamente, cumpriu a punição pelo pecado, quebrou o domínio do pecado. Para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Não porque nós nos tornamos justos por nós mesmos, mas porque a justiça de Cristo nos é imputada, nos é creditada, é colocada em nossa conta. É algo que nós não tínhamos e foi colocado para nós como nosso, né? Essa justiça que é dada por Deus para todos nós os que cremos, e é dada pela fé. Esse é o cerne do ensino luterano: justificação pela graça mediante a fé somente. Você não fez nada. Agora, pois, nenhuma condenação há para você que está em Cristo. O que você fez? Nada. Senhores, que eu devo fazer? O encarregado do cárcere onde estava o apóstolo. E a resposta apostólica foi: crê no Senhor Jesus Cristo. Crer é fazer? Não. Crer é crer, crer é ter fé. A justificação pela graça mediante a fé somente. Paulo explicou cuidadosamente como essa liberdade veio. A lei revelava o pecado, mas não podia salvar. Porquanto que era impossível a lei. Romanos 8:3. Deus fez como? Enviando o seu próprio Filho.
Nosso Senhor Jesus Cristo realizou essas coisas. Ele assumiu a verdadeira forma humana, a nossa natureza. Ele carregou o juízo do pecado e ele cumpriu a justiça da lei. Portanto, a salvação não é uma conquista humana, mas uma intervenção divina. Lembre disto. O que o Senhor veio fazer foi uma missão de incursão e resgate no território inimigo. Lembra? Em diversas ocasiões eu afirmei isso. O Senhor Jesus veio, se fez carne, incursionou nesse mundo de trevas, um mundo tenebroso. Não é um mundo bonito. Olha que lindo, amanheceu, céu azul, o sol, os passarinhos cantando. Não tem nada de bonito. Se nós víssemos como Deus se enxerga, é um mundo de trevas. É um mundo onde um passarinho está atacando o outro passarinho, onde as alimárias mais pequenininhas estão atacando-se umas às outras. Nós não enxergamos isso, nós não prestamos atenção, mas isso que está acontecendo na natureza, até entre as plantas. Não, tem. Uma planta tentando matar a outra, cobrindo-a, soltando substâncias químicas, e se atacam entre elas, as plantas. Que lindo mundo maravilhoso, não é? É um mundo tenebroso. E o Senhor Jesus veio nesse mundo tenebroso numa missão de incursão e resgate em território inimigo. E ele não veio, talvez, quem sabe, salvar. Não, ele veio salvar o que estava perdido. Pai, aqueles que tu me deste, ele veio salvar. Agora, portanto, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Essas duas mentalidades, carne e espírito, lutam entre si para que nós não façamos o que porventura seja o nosso querer. Tanto no sentido positivo, as coisas boas, e aí a carne nos impede que façamos essas coisas. Como no sentido negativo, somos tentados de acordo com a nossa própria concupiscência, e aí o Espírito nos agarra pelas orelhas e nos puxa, impedindo que façamos barbaridades. O apóstolo Paulo diz: a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando o Espírito Santo leva uma pessoa à fé, uma coisa milagrosa acontece. Um novo coração é criado, novos desejos aparecem, um novo relacionamento com Deus começa. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus descreveu quando disse: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5, quando ele falava com Nicodemos. Por meio da obra, da operação do Espírito Santo, especialmente por meio da palavra e dos sacramentos, Deus traz os pecadores da morte para a vida. Aqueles que nascem de novo começam a pensar de forma diferente. Seus corações são direcionados para Deus, sua palavra e sua justiça. Por quê? Porque o Espírito Santo produz essa vida, essa paz, essas novas inclinações. O Espírito Santo que habita em nós, versículos 9 e 11, Paulo diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. A vida cristã não se resume a crer uma série de coisas, uma lista de crenças, algo teológico. Não. A verdadeira vida cristã trata-se do Espírito de Deus habitando em nós. O mesmo Espírito que regenerou nossos corações, que criou a fé e que nos une a Cristo, agora habita em cada um de nós.
Lembre o ensino apostólico. Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Segundo aos Coríntios 1:21 e 22. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Podemos entristecer o Espírito? Sim. Cada vez que o cristão se deixa levar pela sua carne. Ah, mas a minha mulher... Por isso você vai se deixar levar pela sua carne? Você está entristecendo o Espírito. Paulo nos dá também uma promessa. Versículo 11 do capítulo 8 de Romanos. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se é que isso é assim, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Essa é uma referência direta à ressurreição corporal. A esperança cristã inclui essa futura restauração do corpo. Não somente a nossa fé não é somente uma sobrevivência espiritual, quando eu morrer e for para o céu, habitar com Deus. Não é só isso. Os cristãos cremos coisas inacreditáveis. Os cristãos cremos que dos sepulcros, cemitérios, vão se abrir e a pessoa que estava lá, que foi enterrada, vai sair viva. Você cristão acredita nisso? Sim, o cristão acredita nisso. Nós cremos na ressurreição da carne. Quem acredita isso? Até muita gente que vai para as igrejas, eles acreditam que o objetivo é um dia morrer, não tem como evitar, e ir morar com Deus no céu. Não. A nossa esperança não é essa. A nossa esperança é um dia sermos ressuscitados, um dia sermos transformados. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará. Isso aponta para essa ressurreição do corpo. A esperança cristã está nisso. Paulo confronta os não crentes religiosos dizendo o seguinte: e se alguém não tem, observe bem, se alguém não tem o Espírito de Cristo, Romanos 8:9, não, ele também é membro da nossa igreja. Não é membro da nossa igreja. Nós somos exclusivistas. Não é membro da igreja, de nenhuma igreja. Pode fazer parte de algum grupo religioso, mas a Bíblia diz bem claramente: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é cristão. Não, mas ele anda de cima para baixo com a sua Bíblia. Ele vai nas quartas-feiras no culto de libertação, ele vai nas quintas no culto de cura, de não sei o quê. Pode ser todo religioso que quiser, mas se não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Romanos 8:9. A vida cristã não é meramente a prática de rituais vazios, mas sim a vida do Espírito que habita em nós. O Espírito que cria a fé, sustenta a fé e santifica a vida. Paulo termina com a promessa:
O Espírito que ressuscitou Cristo também ressuscitará os vossos corpos mortais. O nosso nascimento produz 3 grandes realidades. Nenhuma condenação, isso é totalmente justificado. Uma nova vida espiritual, isto é regeneração. E a grandíssima promessa de uma ressurreição futura, glorificação. O apóstolo João nos diz: por enquanto somos filhos de Deus, e por enquanto não se manifestou o que vamos ser, mas quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Portanto, o cristão nascido de novo vive com tranquilidade, com esperança e com gratidão. Eu não fiz nada, Senhor, obrigado pelo que Tu fizeste na minha vida. Antes de voltarmos para casa e enfrentar esse mundo sombrio, tenebroso em que vivemos, lembremos-nos, vivendo entre justificação e a ressurreição. Essa é a vida cristã segundo Romanos 8. Vivemos entre essas 2 grandes realidades. A justificação. Nenhuma condenação existe para nós que estamos em Cristo. E essa ressurreição final, nossos corpos mortais serão ressuscitados pelo Espírito. Até esse dia, nós lutaremos contra o pecado todos os dias das nossas vidas, mas não vivemos mais debaixo de nenhuma condenação. Nós vivemos debaixo da graça, porque nascemos de novo. O Espírito nos guia, nos fortalece e nos preserva na fé. Portanto, consolemo-nos uns aos outros com essa promessa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda uma maior compreensão e nos conceda que vivamos de acordo com isto. Amém. Em mim, ó Deus.